Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós te pedimos, Pai, libera o de repente sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, o teu de repente, Deus. Oramos para que haja uma intervenção do céu sobre a nossa casa. Eu oro por essa pessoa, Pai, que tem tido insônias, que tem tido problemas para dormir, para que a paz de Jesus Cristo cubra a vida dela e que toda perturbação e opressão no lar vá embora, do poder e na autoridade de Jesus Cristo. Meu Pai, nós oramos para que a luz de Jesus ilumine o nosso caminho. Nos mostra, Pai, onde não devemos pisar. Nos mostra as portas que não devemos entrar. Senhor, nós queremos andar no Teu caminho, na Tua direção e pelas Tuas oportunidades. Eu te peço, Pai, cuida dessa pessoa, cuida dos seus filhos, cuida do seu casamento, cuida dos seus negócios e abençoe a vida dela. Senhor, eu oro também por pessoas que talvez estejam se sentindo solitárias, por pessoas, Pai, que tenham um sentimento de abandono ou um sentimento, Pai, até mesmo de traição, de dor, uma dor na alma. Que essa pessoa seja curada e que ela sinta a presença de Jesus tocando a vida dela, a presença de Jesus respaldando completamente o coração, a alma dela nesse momento e que o consolo do céu venha sobre ela. Eu oro, Pai, pela restauração de casamentos, pela restauração de famílias. Eu oro, Pai, para que as brigas e desentendimentos dentro desse lar acabem completamente e que essa família seja uma família unida, uma família onde possa haver diálogo, possa ter conversa, que nessa casa, Pai, reine a presença de Jesus, haja comunhão dentro deste lar, marido e a mulher se amem, filhos e pais se amem, e que um ambiente de favor, um ambiente de graça de Deus esteja sobre a vida dessa pessoa. Meu Deus, toque-a com teu poder agora, toque-a com a tua graça, Senhor Jesus. Eu peço a tua bênção sobre a vida dela, no nome de Jesus Cristo. Tira o atrapalho do caminho dela, tira a inveja, a maldade, a obra de maldade, a invocação do mal envolvendo o nome dela, envolvendo o nome da família dela. Eu desfaço agora, em nome de Jesus, toda obra de maldade contra ela e contra a casa dela. Senhor, venha protegê-la agora, venha guardá-la. Eu peço a Ti em nome de Jesus Cristo e eu te peço, Pai, dá paz a esse coração que está acelerado, dá paz a essa pessoa que está ansiosa, está preocupada. Senhor Jesus, como está escrito na Tua palavra, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Meu Deus, nós colocamos a ansiedade diante de Ti, a preocupação diante de Ti, aquilo que nos incomoda diante de Ti, colocamos diante do Senhor e também oramos pela justiça divina, para que toda injustiça, toda maldade, tudo aquilo, Senhor, que urge contra nós, Senhor, é conhecido diante de Ti. Senhor, da mesma maneira que Agar, ela declarou, o Deus que me vê. Meu Deus, Tu és testemunha que está conosco em todo momento, no nosso levantar e no nosso deitar. O Deus que vê a luta que essa pessoa está passando no casamento, o Deus que vê a luta que ela está passando com o filho que está, Senhor, no vício, a luta, Senhor, que urgiu contra ela para perturbá-la, para tentar, Senhor, de alguma maneira desviá-la do Teu propósito, do Teu plano. Eu oro agora, declarando, Pai, que a justiça divina não falha. O Deus que é testemunha, o Deus que vê a nossa necessidade, o Deus que vê a nossa dor, o Deus que vê a nossa angústia. Nós cremos na justiça divina. Senhor, abençoe a vida dessa pessoa e libera sobre a vida dela essa justiça, esse favor em nome de Jesus Cristo. E eu declaro sobre ti o Salmo 91 que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Glória ao nome de Jesus. Se você recebe essa oração e essas palavras proféticas que foram liberadas, sela agora essa oração, compartilhando com 10 pessoas. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus Cristo. Compartilhe, mande para alguém. Alguém próximo de você também precisa dessa oração, também precisa dessa palavra. Então sele, compartilhando com 10 pessoas. Selar é ter uma ação, e a nossa ação é abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Glória a Deus, seja muito bem-vindo à oração da noite. Já deixa a tua curtida aqui também. Se você está aqui pela primeira vez nessa oração, inscreva-se no canal, vamos caminhar juntos. Eu quero dar aqui alguns testemunhos para você. Gosto muito de falar do que Jesus faz aqui. Eu recebi o testemunho da Eliane e ela escreveu: acompanho as suas orações há 3 anos, através do compartilhamento da minha pastora. Eu tenho vários testemunhos e no ano passado, na campanha Carta para Deus, eu pedi a Deus uma chácara para mim e minha família morarmos e sairmos do aluguel. E assim aconteceu. Compramos uma chácara com todos os detalhes que escrevi na carta. Deus é fiel. Também minha mãe foi curada de um câncer na boca. Meu casamento foi restaurado, minha filha se formou em odonto e a outra filha está terminando medicina veterinária. Esses são só alguns dos milagres que Deus já realizou na minha vida depois que me converti. Desde então acompanho as suas orações de manhã e à noite. Louvado seja Deus. Quantas bênçãos! É o que eu digo. A pessoa que tem uma vida de oração, que constrói uma vida de oração, ela constrói também uma vida de testemunhos. Você não está só orando, você está construindo uma vida de testemunhos. Amém? Eu desconheço, sabe, gente? A oração, ela não serve só para alguns. Ela não ajuda só alguns, porque às vezes a gente ouve as pessoas dizendo assim, se é bom para ti, então... Não, é bom para todo mundo. Orar é bom para todo mundo. Buscar a Deus é bom para todo mundo. Ter fé em Jesus é bom para todo mundo. Coloca a sua fé em Jesus. Amém? Eu não estou pedindo para você colocar a fé em mim, coloca a fé em Jesus, naquele que ouve, naquele que salva, naquele que liberta. Amém? A minha fé está nele. A minha fé está nele. Coloque a sua fé nele, em Jesus. Amém? Ele é a solução. Recebi também o testemunho da Heloísa e ela escreveu assim: a paz do Senhor Jesus, estou passando aqui para contar o meu testemunho. O Senhor Jesus te usou com uma palavra profética para que eu fosse curada de uma infecção urinária que havia meses e nenhum medicamento resolvia. Glorifico e exalto o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Glória a Deus. E também o testemunho da Edinaura. Ela escreveu: há mais de 1 ano fui diagnosticado com prolapso no útero. Comecei a fazer o jejum de Daniel e a pedir a cura, pois esse problema só se resolve com cirurgia. Depois comecei a campanha do De Repente de Deus e fui à consulta. A médica me disse que não tenho mais nada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é poderoso. Olha quanta coisa maravilhosa tem acontecido aqui através das orações. É por isso que você não pode ficar com a bênção só para você. Você tem que compartilhar. Amém? Quando compartilhamos, eu creio, há um multiplicar na nossa vida. Então,
semeia na vida de alguém, sele essa palavra. Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração. Eu tenho falado muito sobre como vencer as batalhas, certo? Comecei hoje na oração da manhã, como vencer as batalhas. E um dos princípios que eu aprendo está lá no Salmo 138, versos 7 e 8, que diz assim: ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Aqui vem uma palavra para você. Nada é tão ruim quanto parece. Nós tendemos a maximizar os problemas, a olhar para uma coisa feia e nos nossos olhos piorar aquilo. Então o problema é que é desse tamanho, a gente vê ele como um elefante branco. Entenda, ataques contra você vai agitar a lealdade dos verdadeiros amigos, que discerniram a sua integridade e a sua seriedade. É por isso que você precisa ter uma visão correta das coisas que você está enfrentando. O ataque, ele é um tempo de purificação, que elimina até aqueles que não são, talvez, qualificados para andar com você no tempo que você está vivendo. Porque eu acredito que a nossa vida é como um ônibus pinga-pinga. Eu me lembro que antigamente eu não tinha carro e eu fiz viagens a ônibus. E tinha aquele ônibus que é o ônibus pinga-pinga, né? Que você faz uma viagem nele, ele vai parando, de tempos em tempos ele vai parando. Ele para em algumas cidades, para em alguns lugares. E eu penso que na nossa vida, as pessoas que caminham com a gente também são assim. Tem pessoas que são muito boas, mas às vezes Deus não quer que elas sigam todo o percurso com você. Elas já cumpriram o propósito delas. Então, você tem que entender que nem sempre aquilo que a gente está vendo como algo ruim é realmente ruim. Às vezes é propósito de Deus com que algumas pessoas saiam da sua vida, com que algumas pessoas não permaneçam. É propósito. E Deus, sabe, não está pensando só em você, está pensando nelas também. Então existe um propósito para todas as coisas. Porque às vezes a gente pensa só na gente. Não, Deus tirou do meu caminho. Mas Deus também pode ter tirado você do caminho dela. Certo? Então há um propósito para todas as coisas e a gente tem que compreender. É por isso que nada é tão ruim quanto parece. Algumas pessoas que já vieram no meu podcast me disseram que uma das melhores coisas que aconteceu na vida delas foi o dia que elas foram demitidas. Algumas, não todas, mas algumas me disseram isso. Aí você diz assim, como assim? Ser demitido é uma coisa ruim. Mas foi sendo demitido que eles começaram um negócio próprio. E aquele negócio próprio deu certo, se transformou numa mega empresa. Eu tenho trazido pessoas muito relevantes no meu podcast. Pessoas que têm um testemunho para contar. Pessoas que Deus mudou a história delas. Então, às vezes, aquilo que é ruim para a gente, na verdade, está cooperando por nosso bem. Eu tive esses dias com um empresário e ele compartilhou uma situação sobre uma ótica bem diferente daquela que eu estou acostumado a ver. Ele disse assim, olha, eu sempre oro a Deus antes de fazer os meus negócios, mas eu entendi que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, até quando eu erro, coopera para o meu bem, e quando eu acerto, também coopera para o meu bem. Então, ele disse assim, que os maus negócios, eles acontecem, e quando eles acontecem, a gente tem que extrair alguma lição boa deles, porque alguma coisa Deus está fazendo, porque você orou, você buscou a direção de Deus, e agora você está se martirizando, por que você não parou para ouvir a Deus? Mas às vezes você ouviu a Deus, você está na vontade de Deus, mas o negócio deu errado. E deu errado porque Deus, Ele queria fazer algo que você não viu. Ou seja, nada é tão ruim quanto parece. Pode parecer péssimo algo, mas Deus tem um propósito naquilo. Então,
Eu gostaria que você escrevesse isso aqui nos comentários. Escreva assim: nem tudo é tão ruim quanto parece. A gente se aflige quando as coisas não dão certo, ficamos tristes quando, sabe, as coisas se movimentam na nossa vida, ou você perde um negócio, ou você tem algum prejuízo e você pensa, puxa, por que Deus permitiu isso? Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Nem tudo é tão ruim quanto parece. Você pensa que isso é péssimo que aconteceu com você, mas Deus sabe o porquê que aconteceu. Deus sabe o porquê que permitiu que isso acontecesse com você. Então não é tão ruim quanto parece. É que você está maximizando isso. Você está olhando para isso da forma errada. Ei, eu sei que Deus está falando com alguém aqui através dessa live. Talvez algo ruim aconteceu aí e você esteja olhando, você está olhando para aquilo de uma forma negativa, você está revoltado com Deus, você está triste pelo que aconteceu e eu quero dizer, isso não é tão ruim quanto parece. Aí você diz assim, como assim? Você não sabe o que aconteceu? Eu posso não saber o que aconteceu, mas eu tenho a palavra de Deus que diz, ainda que eu passe por angústias, tu me preserva a vida da ira dos meus inimigos, estendes a tua mão direita e me livras. O que o salmista está dizendo aqui é, ainda que eu não entenda o porquê que eles estão se lançando contra mim, eu sei que tu me preservas e coloca a mão sobre a minha vida para me livrar. Ou seja, o salmista está dizendo, eu não entendo porque eu estou passando por isso. Isso parece ruim, mas o Senhor está me livrando. Então alguma coisa, o Senhor está comigo, o Senhor não me abandonou. Deus está te livrando, Deus está guardando a tua vida, Deus tem um outro plano para ti. Então não é tão ruim quanto parece. Ah, mas falaram mal de mim, são injustos de falar mal de mim. Isso não é tão ruim quanto parece. Porque às vezes a única forma de você crescer é de pessoas falando mal de você. Esses dias eu ouvi até um pastor que eu admiro muito, ele falando um negócio muito interessante. Ele disse que se você não enfrenta críticas, então você ainda não está servindo a Deus. Eu sei, porque a gente pensa assim que a gente é tão abençoado a ponto de ser imune às críticas. Críticas dói, gente, machuca a gente, porque às vezes quem está fazendo a crítica ali, sabe, a pessoa está invejando o seu trabalho, a pessoa está invejando sua prosperidade, a pessoa ela é maldosa nos comentários dela, e isso dói. Só que esse servo de Deus disse que se você não enfrenta críticas, então você ainda não serve a Deus. E sabe, Jesus foi criticado e Jesus estava fazendo o quê? Estava fazendo a obra de Deus. Então, nada é tão ruim quanto parece. Se estão criticando você, é porque você está aparecendo, você está crescendo, está prosperando. Então, ao contrário da gente pensar que a crítica é uma coisa ruim, a crítica é uma coisa boa. É uma coisa boa porque de alguma forma Deus vai usar aquilo para te beneficiar, para te abençoar. É porque você está servindo a Deus. Se você está servindo a Deus, é por isso que você está sendo criticado. Mas fica firme, porque o salmista disse aqui, ainda que eu passe por angústias, tu me preserva a vida. Deus está te preservando. Ainda que as coisas não sejam como você gostaria, Deus está te preservando, Deus está te guardando, Deus está te protegendo. Eu deixo essa palavra ao teu coração, amém? Deixo essa palavra com você, espero que essa palavra, ela ajude você. Eu quero orar pela sua vida, quero te abençoar. Deixa eu colocar aqui, esse aqui é o meu site que está aqui na tela. Quer saber dos nossos eventos? Vá no site. Quer saber da academia aqui no Global? Quer ser meu aluno na academia? Vai no site. Tá? Meus eventos, quando eu lanço meus eventos, tá tudo aí no site, tá? Tá tudo no site, eu sempre coloco no site. E também você pode adquirir nossos livros. Esse aqui é o meu livro Mentalidade de Alto Nível. Se você quer mudar de nível, se você quer avançar na vida, você tem que mudar a sua mentalidade. A nossa mentalidade, ela pode nos manter em lugares de cativeiro. Não só um cativeiro espiritual, mas também essa limitação vai impedir acessos, vai impedir portas de se abrirem. Esse livro aqui vai te ajudar a sair disso, tá bom? Mentalidade de Alto Nível. Esse aqui é o meu livro sobre sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos, é o que eu acredito. E você pode adquirir nossos livros através do site que está aqui na tela. E se você adquirir mais de um desse aqui, ó, eu vou fazer uma dedicatória especial para você com um salmo,
ok? Muito bem. E domingo agora eu vou estar ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Alphaville é colado aqui com a Grande São Paulo, tá? Eu convido você a estar junto com a gente nesse domingo, às 9 horas da manhã. Te organiza para estar com a gente. Vai ser um culto profético. Deus me deu uma palavra incrível. E eu sei que essa palavra vai ajudar muita gente, vai dar direção para muita gente, então vem estar com a gente, certo? Sei que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero agora orar por você, certo? Quero orar por você, quero abençoar a tua vida, abençoar a tua família, em nome de Jesus. E se você ainda não assistiu o nosso podcast, assista. Está cada vez mais conhecido esse podcast. Nossos convidados, inclusive, têm nos parabenizado, né, pela excelência do podcast, de tanta gente que está sendo abençoada. Tem gente que já disse para mim, eu vou para o trabalho escutando o podcast e volto terminando de escutar o podcast. Então, assim, a gente está muito feliz com a repercussão desse podcast, A Voz, e que Deus continue honrando a nossa fé, né? E também abençoando você que assiste esse podcast, que tem também compartilhado, em nome de Jesus. Vamos orar? E sela essa palavra que você recebeu hoje, porque Deus falou com muita gente aqui. Então você vai selar, você vai ter uma ação compartilhando essa palavra com 10 pessoas ou mais, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, visita a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Toque-a com teu poder, amado Espírito Santo, que ela seja visitada por ti, que teu toque venha sobre ela. Meu Deus, e essa pessoa que foi surpreendida por uma situação que ela não gostou, algo que está preocupando ela, Senhor, eu quero liberar uma palavra, eu lanço uma palavra sobre ela, e a palavra é: nada é tão ruim quanto parece. Deus vai usar todo esse mal, e esse mal vai contribuir para o seu bem, como está escrito em Romanos 8, 28. Assim nós cremos, ó Deus. Assim nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas. Por isso, Pai, descansamos o nosso coração na Tua fidelidade, na Tua bondade que nos cerca. Senhor, que Salmos 23 se cumpra na nossa vida. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me cercarão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Dá livramento para essa pessoa, dá respostas para ela. Eu apresento, Pai, cada pedido e oração que está aqui nos comentários e eu oro para que o de repente de Deus visite essa pessoa. O de repente de Deus abra caminhos para ela. O de repente de Deus traga livramentos, traga também acessos, traga as grandes portas, a prosperidade, as boas oportunidades, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, é a minha oração. Eu sei, Pai, que há pessoas que estão aqui, que talvez sejam plantonistas, talvez médicos, enfermeiros, enfermeiras, pessoas que trabalham na noite, talvez até mesmo frentistas de postos de gasolina. E essa pessoa, Pai, precisa de um renovo do céu. Ela tem trabalhado tanto. E eu te peço, Pai, traz um renovo sobre ela. Traz um renovo sobre essa pessoa que faz o Uber, sobre essa pessoa que é taxista, sobre essa pessoa que está trabalhando, Pai, que o Senhor traga um renovo sobre ela. Em nome de Jesus, visita teus filhos e filhas, Pai, e traga um renovo sobre elas. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e que você possa me ajudar a compartilhar. De repente você está em grupos, que você pode compartilhar essa oração, compartilha. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Um abraço a todos e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós declaramos, Pai, o que está escrito em Jeremias 33, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Pai, eu oro agora para que o Senhor dê uma unção fortalecedora a essa pessoa, dê a força que ela precisa. Essa pessoa, Pai, que está sendo perseguida, essa pessoa que está lidando com muitos assuntos,
essa pessoa, Pai, que tem que ser forte para os outros que estão ao seu redor. A minha oração é para que ela receba uma força do alto, em o nome de Jesus Cristo. Também oramos, Pai, para que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída. Nos livra do mal, nos livra do engano, nos livra da maldade, da inveja, nos livra, Pai, de todo tipo de atrapalho, de acidente em nosso caminho, que a Tua boa mão seja sobre nós. Confiamos em Ti, Jesus. Entregamos a Ti a nossa família, entregamos a Ti nossos sonhos, projetos e pedimos, Senhor, nos dê a Tua visão, nos dê sabedoria, nos dê o Teu favor, Pai. Reconhecemos o quanto precisamos do Teu favor, assim como Sansão, que cheio do Espírito Santo venceu um exército. Senhor, nós queremos essa força sobre nós para vencer exércitos, essa força sobre nós para vencer o dia mau, para vencer as aflições da vida. Senhor, eu oro para que essa pessoa que está enfrentando lutas, que está enfrentando, Senhor, até mesmo doenças, que o Senhor dê força a ela, que o Senhor dê o sustento que ela precisa, no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, por toda pessoa que tem enfrentado batalhas na mente, para que seja livre agora. Também oro para que toda ansiedade, depressão, angústia, medo, vá embora, retire-se, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Dê paz, Pai, a esse coração, dá paz a essa alma, no nome de Jesus. Também oro para que o Senhor coloque as pessoas certas no caminho dela. Eu oro para que o Senhor prepare as portas certas, no nome de Jesus. Coloque também os recursos na mão dela, que ela precisa, para o seu negócio, para o seu projeto, para o seu sonho. Senhor, eu oro para que essa família seja sustentada por Ti. Oro também por pessoas que estão endividadas, por pessoas, Pai, que precisam de uma intervenção do céu, precisam de fazer venda, precisam, Pai, de algo destravar, até mesmo uma autorização destravar, negócios que precisam ser destravados. Senhor, coloca a Tua mão agora. Eu apresento isso diante de Ti e eu peço provisão, eu peço milagre. E nós declaramos, na nossa casa o Senhor é fonte. Na nossa casa, na nossa vida, o Senhor é fonte. A nossa fé está em Ti, Jesus. A nossa fé está na Tua palavra. Senhor, nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. A nossa fé está em Jesus. A nossa fé está na palavra do Senhor. Por isso, Senhor, não temeremos mal algum. Levanta, Senhor, os Teus escudos ao redor de nós. Eu oro também, Senhor, por essa casa e por essa família, e oro para que todos tenham uma boa noite de sono, que toda perturbação vá embora, aflição vá embora, todo tipo de peso espiritual nesse quarto vá embora, e que o sangue de Jesus seja uma cobertura sobre toda essa casa. Como disse Davi, deito-me logo, pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Senhor, essa casa é sustentada por Ti. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora, que todo câncer, que todo tipo de alergia, de doença crônica, de doença rara, todo tipo de problema, Senhor, que essa pessoa está lutando, toda diabetes, todo nódulo, cisto, microcisto, hemorragia, endometriose, eu oro por cura, Pai, total e completa. Tu és um Deus que cura. Tu és um Deus de milagres. Eu creio no milagre, Pai. Eu oro por essa pessoa que está com feridas na boca, com feridas, Pai, na cabeça. Senhor, eu oro pela cura dela. Pessoas, Pai, que estão com alergia nas costas, nos braços, nas mãos, que haja cura. Senhor, eu oro por um milagre em nome de Jesus. Essa pessoa, Pai, que está orando pela libertação do seu marido, dos seus filhos, libertação do vício. Senhor, que toda amarra espiritual caia por terra, que todo tipo de vício seja quebrado agora pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, não há vício maior do que o nome de Jesus, não há doença maior do que o nome de Jesus, não há confusão maior do que o nome de Jesus. Nós declaramos que a boa mão do Senhor está sobre essa vida e que um escape está acontecendo. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que pessoas sejam fortalecidas pelo Teu poder agora. Fortalece, Pai, fortalece essa pessoa. E eu declaro o Salmo 91 sobre Ti, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará.
Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. No nome de Jesus, eu sinto muito forte no meu espírito de orar para que o Senhor te fortaleça. Vá recebendo força do céu agora sobre a tua vida. Em nome de Jesus, que o de repente de Deus venha sobre ti e que esse de repente carregue força de Deus. Em nome de Jesus, a força para você se manter firme na fé, a força para você não desistir, a força para você não largar o teu propósito, não largar o teu ministério, a força para você continuar trabalhando nessa empresa, a força, em nome de Jesus, que o Senhor está te dando para você continuar sustentando a tua casa, a tua família, através do teu trabalho, que o Senhor te dê força para não desistir dessa empresa. Eu quero declarar, essa empresa não vai quebrar, porque o Senhor é a fonte da tua vida, o Senhor é o teu socorro, o Senhor é o socorro bem presente na angústia. O Senhor envia provisão, o Senhor envia recurso, o Senhor envia cliente, o Senhor envia ideia, o Senhor dá inspiração, o Senhor dá saída. Em nome de Jesus, assim eu oro por você, em nome de Jesus. Se você crê, declara aqui nos comentários, eu creio no de repente de Deus, em nome de Jesus. E manda essa oração para 10 pessoas, manda para gente que você conhece, que está lutando muito para sobreviver, está lutando muito para não deixar, com que a empresa quebre. Em nome de Jesus, se Deus for a fonte de quem estiver me escutando, o Senhor sustentará. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu creio. Algumas pessoas dizem assim, mas a gente tem que apenas olhar para a salvação. A salvação é a coisa mais importante. Amém? Isso é indiscutível. Agora, Ele é um Pai. E Ele quer cuidar de cada área da tua vida, Ele quer sustentar cada área, cada ponta da tua vida, Ele quer sustentar porque você é filho. Quem crê em Jesus, quem crê na palavra dEle é filho. É filho. Deus quer cuidar de cada área da tua vida. Você crê nisso? Então sela essa oração, compartilhando ela com amigos, com parentes, com pessoas próximas. Você pode estar aí, talvez tendo que ir ao hospital porque tem alguém, um parente, alguém próximo de você que está num momento difícil. Deus está te dando força para aguentar essa barra. Deus está te fortalecendo nesse momento, em nome de Jesus. Envie essa oração para alguém que esteja, talvez com um familiar doente no hospital, porque o poder de Deus vai tocar em nome de Jesus. Eu já contei aqui para vocês N testemunhos de pessoas que receberam uma oração, o poder de Deus entrou lá, Jesus operou, milagres aconteceram. Agora, há poucos meses atrás, uma mulher que estava desenganada, ela estava no hospital desenganada e alguém da família dela entrou no quarto onde ela estava, colocou a oração bem baixinho no ouvido dela, ela escutou, ela estava desenganada, literalmente. O poder de Deus veio sobre aquela mulher e ela veio aqui num culto que eu estava ministrando em Alphaville. Ela veio aqui, ela veio com os exames na mão, me pedindo para me dar um abraço, porque o poder de Deus tocou na vida dela. Jesus cura, nossa fé está nele,
Amém? Ele pode tudo. A nossa fé está em Jesus. Coloca a tua fé em Jesus. Deixa eu compartilhar esses testemunhos aqui com você. Olha o testemunho da Marilene. Ela escreveu assim: na campanha de Ana eu estava com diagnóstico de glaucoma e fiquei muito aflita, pois já tinha algumas enfermidades nos olhos. E teve um dia que o Senhor disse que era para colocar as mãos sobre os olhos, pois Deus estava direcionando para orar pelos olhos. Eu voltei ao médico para fazer uma série de exames específicos, mas crendo na cura, e para minha surpresa a médica disse: neste exame não deu glaucoma. Estou curada. Glória a Deus. A Evandra: eu vim testemunhar que eu estava com problemas no estômago e na oração você profetizou saúde na área do estômago e no intestino. Falou que tinha pessoas com problemas, eu tomei posse, na hora eu comecei a melhorar, estou bem melhor e vi o agir de Deus. E a Elaine, ela escreveu assim: eu estava para prestar um concurso para oficial de justiça, estudei muito durante 2 anos, ouvia sempre as pregações, várias vezes Deus falou através de você comigo, inclusive falando meu nome e local onde eu morava. 2 dias antes da prova eu estava ouvindo a live das 18 e Deus falou para mim através de você: eu vou mostrar que sou Deus na tua vida e tu vai vestir essa roupa da justiça. Eu entendi na hora que ia passar e para a honra e glória de Deus estou prestes a assumir o cargo que fui chamada. Glória a Deus! Deus é maravilhoso! Deus é maravilhoso! Glória a Deus! Você pode dar um glória a Deus aí junto comigo? Dá um glória a Deus aí! Deus é poderoso! Deus é poderoso! Você está vendo? Você está vendo como Deus faz as coisas, como Deus realiza, como Deus movimenta, mexe com as coisas? Ele é poderoso, Ele é grande. Amém? E eu quero agora, nesse momento, trazer uma palavra ao teu coração. E essa palavra, sabe, Deus falou comigo antes dessa oração, que estaria fortalecendo muitos de vocês. Talvez você está pedindo força a Deus, e Deus está enviando força para você aqui nessa oração. Amém? Você crê nisso? O texto que eu quero compartilhar com você é Josué capítulo 1, verso 2, que diz assim: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora, passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E no verso 9, diz assim: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Recebe esse de repente de Deus aí na tua vida, porque Deus está enviando força. Repare aqui, Deus não disse sinta-se forte, Ele disse seja forte. Coragem na Bíblia nunca é temperamento, é obediência. É obediência. Deus não manda você sentir coragem, Ele manda você agir com ela e Ele mesmo entra na conta. Tem coisas que a gente tem que ter coragem, porque a nossa fonte é Deus. Não faça do dinheiro tua fonte, não faça dos amigos tua fonte, não faça do que você sabe tua fonte, não faça dos teus talentos tua fonte, não. Você viu a palavra que eu ministrei hoje às 9 da manhã? Quando eu falei de Sansão? Sansão derrotou um exército inteiro com um queixal de jumento. É impressionante ele ter derrotado 1000 homens com uma queixada de jumento. Mas sabe o que é mais impressionante do que isso? É a queixada não ter quebrado. Já tinha pensado nisso? Eu falei sobre isso hoje na live das 9. A empresa não vai quebrar, a família não vai quebrar. Porque não se trata da queixada, não se trata da empresa, não se trata da família só. Se trata da fonte. Se trata de Deus sustentando aquele que poderia quebrar facilmente. Deus sustentando. Eu sinto no meu espírito de liberar essa palavra aqui muito forte nesse momento. Não vai quebrar. Não vai quebrar em nome de Jesus. Você pode estar enfrentando, sabe, N situações. Você pode estar com um processo nas costas. Você pode estar lidando com um problema. Você pode estar com um boleto para pagar. Você pode estar, sabe, com gente processando você. Não vai quebrar. Faz de Deus o teu sustento. Faz de Deus o teu sustento se nós acreditarmos que Deus sustenta, então teremos vitória. Glória a Deus. A primeira frase, olha só, que Josué ouve de Deus, aqui no capítulo 1, foi a notícia da morte
de Moisés. Moisés é morto. Deus veio e falou isso para Josué. Josué foi servo, foi auxiliar de Moisés, sombra de Moisés por 40 anos. Ele nunca precisou ser corajoso, porque ele só obedecia a um homem corajoso. Deus não deu tempo de luto na frase. Ele deu a direção: levanta-te e passe esse Jordão. E aqui eu quero que você entenda, existem coragens que só nascem quando a referência sai de cena. Você sabe que eu me lembro quando eu assumi a primeira igreja e eu me senti incapaz de estar na frente daquela igreja, principalmente quando as contas começaram a vencer. Mas Deus me sustentou de uma forma, eu coloquei tanta fé no Senhor. Sabe, hoje às vezes a gente calcula demais. Eu sou uma pessoa que gosto muito de papel e caneta. Eu calculo tudo. E como eu disse para vocês, eu não gosto de dívida, então se eu tenho eu compro, se eu não tenho eu não compro, e essa é a minha vida, né? Eu penso antes de fazer algumas coisas, mas agora esses dias eu tive que fazer uma coisa contrariando a lógica. Esses dias agora há poucos dias atrás, eu tive que tomar uma decisão por obediência, porque pela lógica eu não tomaria essa decisão, mas Deus me direcionou. Deus falou algo comigo, fui lá e fiz. Eu quero que você entenda isso, porque isso é muito importante. Na vida da gente é importante. Nós temos coragem para obedecer a direção de Deus. Então, às vezes as nossas referências saem de cena. E aí, nesse momento, é só você e Deus. Não tem mais ninguém, é só você e Deus. Entenda, enquanto tem alguém para resolver por você, você não consegue descobrir o que Deus colocou em você. E, às vezes, a gente fica lamentando por algumas perdas na nossa vida, mas tem perdas que não é castigo como a gente pensa. É parte da promoção disfarçada de despedida. Tem uma coisa que eu gosto muito. Deus frequentemente, Ele remove a estrutura que nos sustentava para revelar a força que nunca tivemos coragem de usar. O que parece desabamento é uma convocação. Por isso que você tem que entender, às vezes Deus permite que você perca o emprego ou que, alguém saia da sua vida, porque Deus quer que você tenha coragem de andar somente com Ele. Talvez você perdeu um ente querido e essa pessoa era muito importante na sua vida e você se sinta só. E a palavra para você é: esse é um novo tempo na tua vida. É um tempo que você tem que ter coragem. É um tempo que você tem que acreditar que o Senhor está contigo. Aleluia. É um tempo que você e Deus vão atravessar esse Jordão. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu me lembro de uma mulher. Eu achei assim muito... Eu fiquei impactado na época, né? Porque o marido dela tinha falecido e ela se viu assim da sala para a cozinha porque ela era do lar. Então ela não cuidava de conta, ela não tinha nem conta em banco, né? Nem conta em banco ela tinha, tudo era o marido que resolvia para ela. E de repente ela se viu com 3 filhos para criar. Ela se viu com 3 filhos para criar, tendo que correr e abrir conta em banco, tendo que trabalhar, tendo que resolver até os problemas da casa. E ela contou chorando para mim e para minha esposa na época, né, que ela não sabia o que fazer, que tudo era com o marido dela e que agora estava tudo em cima dela. E eu me lembro que eu disse exatamente isso. Esse é o tempo de você estar com Deus, de você ter coragem, porque com Deus você vai atravessar esse Jordão. Essa é a palavra para a tua vida que está passando por um momento difícil. Com Deus você vai atravessar esse Jordão. De repente está te encontrando essa noite. Amém? O de repente de Deus está te encontrando essa noite. Você vai atravessar esse Jordão em nome de Jesus. Você crê? Escreve aqui nos comentários: o de repente de Deus me encontrou. Escreve aí: o de repente de Deus me encontrou. Eu quero orar pela tua vida agora. Amém? Deixa eu colocar aqui para você. Esse aqui, é o meu site que está aqui na tela. Quer ser meu aluno na academia aqui no Global? Ali tem muito conteúdo. Tem, um conteúdo exclusivo.
ali dentro da academia, você vai crescer muito, vai aprender muito sobre o ouvir a Deus. Esses aqui são os meus livros que têm abençoado, impactado a vida de muita gente. Mentalidade de Alto Nível é o meu último livro e tem me dado muita alegria porque muita gente tem me dado testemunho do quanto esse livro mudou a sua vida. Então, se você adquirir mais de um, eu vou fazer uma dedicatória especial para você, tá? Vou abrir aqui numa parte do livro para você, uma parte aleatória. O Espírito Santo libera mais o seu favor quando há alinhamento. Estar alinhado importa, estar no centro da vontade importa, fazer o que Deus quer que você faça importa. Aqui nesse capítulo eu falo sobre o alinhamento e o desalinhamento, como a nossa mentalidade tem que trabalhar para as coisas funcionarem. Se você quiser adquirir esse livro, vá no nosso site. E esse aqui é o meu livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. E se você deseja apoiar o nosso canal, gratidão, certo? Vá até o nosso site. Ali tem todos os meios para você apoiar o nosso canal. Gratidão, certo? Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar e gostaria que você selasse essa oração compartilhando com 10 pessoas. Você pode compartilhar com 10 pessoas essa oração, então manda aí para amigo, manda para parente, manda para pessoas próximas, me ajuda a compartilhar com o máximo de pessoas possível, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Permita-me orar por você, coloca aqui nos comentários qual o Jordão que você tem que atravessar, porque o de repente de Deus está te encontrando aí, amém? O de repente de Deus está te encontrando, então escreve aqui qual o Jordão que você tem que atravessar, na saúde? É na empresa, nas finanças, é no casamento, é com o filho seu? Qual o Jordão você tem que atravessar? O Senhor vai atravessar contigo. Eu libero essa palavra sobre a tua vida e você verá milagres no teu caminho, você verá o extraordinário no teu caminho em nome de Jesus. As grandes portas vão se abrir para você em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Amado Espírito Santo, visita teus filhos e filhas que estão orando aqui agora. Tu és Deus de milagres. Há pessoas, Pai, que estão para atravessar o Jordão da vida e precisam de uma intervenção na sua saúde, nas suas finanças, no seu casamento. E eu te peço, Pai, toca com o teu poder agora, dá para essa pessoa a força que ela precisa, a coragem para obedecer, para crer que o Senhor está com ela. E como disse o salmista no Salmos 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E assim, Pai, como aquela queixada de jumento não quebrou no meio da batalha, enquanto Sansão estava ferindo os filisteus. Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus, essa empresa que está nas mãos dessa pessoa não vai quebrar. Aleluia. Esse casamento não vai quebrar. O teu emocional, a tua cabeça não vai quebrar. O Senhor é sustentador. O Senhor sustenta, Ele é a fonte. Ele é o Senhor. A nossa confiança está em Jesus. Jesus, 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 Jesus. Invocamos o nome poderoso de Jesus Cristo. Confiamos nele, cremos nele. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, toca-os com o teu poder agora. Toca-os com a tua graça. Toca-os, Jesus, com o teu favor. Libera do teu favor sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Toca-os, Jesus. Toca-os com o teu poder, toca-os, Espírito Santo, agora, que essa pessoa receba força para continuar, força para ficar de pé. Senhor, que ela receba o favor divino para conduzir as coisas, Pai, ainda que sejam maiores do que ela. O Senhor dará graça, o Senhor dará sabedoria, o Senhor dará força, o Senhor estará com ela e ela irá atravessar esse Jordão. De repente de Deus já está no caminho dela, em nome de Jesus. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre ti. Amém e amém. Glória a Deus. Você recebe essa palavra, essa oração? Então compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Sela essa oração aqui hoje, porque força de Deus foi comunicada aí no teu caminho. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais. Deus abençoe a todos. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Deus abençoe a todos. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida,
família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Também oro, Pai, aonde houver uma mão levantada, aonde houver alguém orando em nome de Jesus, visita a casa, visita a cidade, visita o estado, visita o país, essa pessoa. Em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor fortaleça todos os intercessores e intercessoras. Também aquele, Pai, que está pedindo uma saída para um problema, para uma dívida, para uma situação complexa, que o Senhor mostre o caminho para essa pessoa. Essa pessoa, Pai, que está orando e está buscando acessos, está buscando liberações, está buscando recursos que ela possa encontrar. No poderoso nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai, para que o Senhor revele a essa pessoa uma saída desse problema. Senhor, também apresento diante de Ti as famílias e eu peço que as famílias se unam, que haja paz dentro de casa, que haja salvação dentro deste lar, que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor ouve a oração dos Teus filhos. E eu sei, Pai, tem muita mãe clamando pela salvação de um filho, tem muito pai orando pela salvação dos filhos. E eu peço a Ti, Pai, entra com salvação nessa casa, entra com mudança, entra com transformação. Oro para que as barreiras que se levantaram nessa casa, de separação, de briga, de desentendimento, de confusão, de mágoa, Senhor, em nome de Jesus, que essas barreiras e muros, Pai, de separação sejam quebrados e que dentro dessa família haja união, que o amor de Deus prevaleça dentro dessa casa, que haja perdão, que haja abraço, que haja reconciliação dentro deste lar. Eu oro também, Senhor, por pessoas que estão tomando decisões erradas nesse momento da vida. Pessoas, Pai, que estão seguindo caminhos errados, pessoas que estão entrando em lugares que não deveriam entrar. Que o Senhor proteja essa pessoa, guarde ela das suas más decisões e dê sabedoria a ela, Espírito Santo, para que ela tome a decisão certa e que o de repente de Deus entre nessa vida, o de repente de Deus entre nessa casa. A minha oração é para que o de repente de Deus seja liberado sobre essa pessoa e sobre a sua casa. Oro, Pai, para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, eu digo às dores no corpo, às dores na coluna, eu digo a toda fibromialgia, eu digo a toda artrite, artrose, reumatismo, problemas no pulmão, diabetes, osteoporose, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro também por todo tipo, Senhor, de depressão, de ansiedade, de medo, de pânico. Essa pessoa, Pai, que está irritada ao nível máximo, essa pessoa, Pai, que está com os nervos à flor da pele, que ela receba a presença de Jesus, a paz de Jesus, que a paz de Jesus traga calmaria para dentro do interior dela, que ela receba paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que faz descansar, a paz que faz crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. No nome de Jesus, assim eu oro, Pai, assim eu creio e eu peço, toca-os com o Teu poder, amado Espírito Santo, visita Teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro sobre esta casa os Salmos 91 nessa noite. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei.
Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus está visitando muitas pessoas aqui. E o que o Senhor me toca e me tocou nessa oração foi que o Senhor vai dar solução a pessoas que estão buscando um caminho para sair de uma dívida, de um problema difícil, de uma situação que se levantou complexa e que até agora não tinha resposta. A resposta surgirá aí no teu caminho, em nome de Jesus. Você crê? Escreve aqui nos comentários. O de repente de Deus já está tocando na minha vida. Amém? Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Eu creio no poder da palavra profética, o poder da oração. Amém? Mas eu creio que a nossa fé tem que estar em Jesus. Então quero pedir a você que recebe essa palavra, que recebe essa oração, sela ela compartilhando com 10 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, manda para o máximo de pessoas. Vá selando, certo? Toda palavra que a gente recebe, toda oração que a gente recebe, a gente tem que selar ela com uma ação. Então compartilha essa oração em nome de Jesus. Deixa eu dar um testemunho aqui para você. Olha que testemunho bonito que eu recebi. O testemunho da Valmira. E ela escreveu assim: graça e paz. Eu conheci as suas orações através de um compartilhamento da minha irmã no ano de 2024. Olha a importância de compartilhar. Quando eu estava enfrentando uma luta muito grande por causa de uma dívida, pela qual quase perdi a minha casa. Logo após, eu fui diagnosticada com um tumor no pulmão direito. Eu fiz a cirurgia e através das orações, Deus realizou um milagre. Recuperei a minha casa. A biópsia do tumor deu negativo. Os próprios médicos ficaram admirados por não conseguirem fechar um diagnóstico. Ainda consegui comprar o meu carro. Sempre participei de todos os propósitos. Agradeço a Deus por sua vida. Que Deus continue abençoando o Senhor e a sua família. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fico extremamente contente por tudo que Deus está fazendo aqui através das orações, por tantas pessoas que estão sendo tocadas, ministradas pelo Espírito Santo. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. E hoje, à noite, eu quero compartilhar com você uma palavra, e essa palavra é sobre escolhas difíceis. Todos nós temos que ter a coragem para tomar decisões difíceis na nossa vida. E eu sei que algumas decisões, elas exigem muito de andarmos pela fé. Andarmos pela fé e não por aquilo que nós estamos vendo. E em meio a essas decisões importantes que você tem para tomar, você precisa consultar a Deus e ouvir a Deus, certo? Somente Deus sabe as coisas como são. Somente Deus sabe como tem que ser. E hoje eu quero falar quando o certo custa caro, mas o fácil custa mais ainda. O texto que eu quero trazer hoje para você está em Josué 24:15, aonde Josué diz assim: escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não disse aqui, pensem a respeito. Ele disse, hoje. Olha que tremendo. Tem coisas que precisamos decidir e não pode ser deixado para amanhã. Sabe, eu posso dizer que esse é um defeito meu. Eu gosto de resolver as coisas, até porque eu sou muito do acordo do seguinte, que se algo não é de Deus, a negativa já vem, certo? Se algo não é de Deus, a negativa já vem. Se algo é de Deus, vai fluir. Se algo não é de Deus, eu vou encontrar muitos percalços pelo caminho e talvez Deus tenha uma coisa melhor para a minha vida. Então eu acredito muito nessa passagem, quando Josué disse, escolhei hoje a quem servais. Ele não está dizendo aqui, gente, pensa um pouquinho aí, orem, jejuem, mas tem certas decisões que não é para amanhã, é para hoje. Tem certas decisões que é para hoje, não é para amanhã, não é para depois, é para hoje, é para agora.
Eu quero que você entenda, maturidade é fazer o certo mesmo sem vontade nenhuma. Quem espera sentir vontade de obedecer, nunca obedece. Então, não se trata de eu sentir para tomar determinadas decisões na minha vida. Tem coisas que eu tenho que ir além do sentimento e obedecer. Eu compartilhei um pouco com vocês na oração da manhã, que Deus agora, há pouco tempo atrás, eu estava para tomar uma decisão e olhando assim para os números, a minha resposta é não, olhando para os números, olhando para a lógica, porque eu já tenho construído isso nos últimos 8 anos da minha vida, eu mudei completamente o ritmo das coisas na minha vida. Em que sentido? Que se tiver no meu alcance, eu faço, se não tiver, eu não faço. Eu tenho decidido que não quero dívidas para a minha vida, não quero assumir algumas coisas, sabe, se eu não estiver preparado para assumir. Então eu tenho caminhado por essa palavra, só que esses dias Deus me deu uma direção sobre uma coisa e, sabe, contrariando totalmente a lógica. Então eu gosto muito de pegar assim, ó, caneta e papel. Pego caneta e papel e eu penso, eu fico ponderando aquilo, fico orando sobre aquilo. E às vezes, sabe, o papel diz uma coisa, a lógica diz uma coisa, mas Deus está falando outra coisa comigo. E eu decido obedecer a Deus. Não é fácil às vezes, porque isso contraria a lógica. Mas eu prefiro obedecer a Deus. É por isso que eu entendo quando Josué disse aqui, escolhei hoje a quem vocês sirvam. Sabe, tem coisas que a gente tem que decidir rápido. Tem coisas, e isso não se chama ansiedade. Se chama obediência. Tem coisas que tem que estarem muito claras na nossa vida. Eu sei que tem coisas que a gente tem que orar, a gente tem que consultar Deus, a gente tem que pesquisar mais, mas tem certas decisões que tem que ser para ontem. Ou seja, eu não posso ficar demorando, eu tenho que pesar se aquela decisão ela está sendo uma decisão dirigida por Deus, e se Deus já deu o ok, vai, mesmo que seja difícil, mesmo que seja desafiador. Existe decisão que perde o valor quando é adiada. Quando você tem uma coisa que é de Deus para você decidir hoje, não é para amanhã, é hoje. Quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, sabe, poderia ter pensado um pouco, puxa, será que eu quero realmente entregar minha vida para Jesus? Será que eu quero um compromisso com a religião? Eu poderia pensar isso na época, mas não. Sabe, o Espírito Santo me tocou e eu fui. O Espírito Santo me tocou, eu fui, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador e foi uma das a melhor decisão da minha vida. A melhor decisão da minha vida foi me entregar a Jesus. A melhor decisão da minha vida. Tem escolhas que são difíceis. O que a gente não pode é ficar procrastinando, postergando coisas que, sabe, o tempo está passando. O tempo está passando, as coisas estão cada vez numa velocidade maior. Eu gosto muito de, às vezes, olhar as fotos, sabe, do celular. Eu fico assim, às vezes eu estou no avião, quando estou viajando, ou estou assim parado em casa, eu gosto muito de pegar as fotos, sabe? Ficar olhando. E às vezes eu olho, como o tempo passa rápido. Alguns dias atrás meus filhos eram pequenininhos, Hoje eu tenho um filho que é mais alto que eu, já está com 17 anos, ano que vem já vai fazer 18. Tenho uma filha, que quando era pequenininha me entregou uma palavra da parte de Deus e agora já está uma mocinha, já tomo o banho dela sozinho, já ajeito o cabelo dela. Ou seja, o tempo passa muito rápido e tem certas decisões que a gente não pode deixar para depois, tem que decidir agora, porque o tempo está passando e o tempo está passando muito rápido. Eu não estou falando para você ser inconsequente, não estou falando para você ser imprudente, não estou falando que você tem que agir por impulso, mas eu estou falando que tem decisões que Deus já deu a instrução e que você às vezes está demorando, sabe, em entrar naquilo que Deus falou contigo. A escolha nunca é só sobre o assunto da superfície. Parece muitas vezes algumas decisões ser sobre dinheiro, emprego, relacionamento, mas no fundo
A pergunta lá no fundo é: quem é você quando ninguém está pagando para você ser bonzinho? Ou seja, é importante nós tomarmos decisões que são duras no momento. Sabe, decisões que não são políticas, mas decisões que são dirigidas por Deus. Esse texto de 1 Reis 18, 21 que eu vou ler para vocês, olha só o que está escrito aqui. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se é Baal, segui-o. Aqui, cochear entre dois pensamentos significa mancar com um pé de cada lado. O povo não respondeu a palavra, porque é mais fácil para algumas pessoas ficarem em cima do muro e não tomarem uma decisão. Às vezes a decisão é: eu vou me mudar dessa cidade. Às vezes a decisão é: sabe de uma coisa, eu vou cortar essa relação. Às vezes a decisão é: eu vou mudar de igreja. Às vezes a decisão é: eu vou fechar essa empresa. Às vezes a decisão é: eu vou alugar esse prédio e vou começar aqui a minha empresa. Às vezes tem decisões que têm que serem tomadas. Decisões difíceis. Mas as pessoas, sabe, não tomam às vezes as decisões importantes, as decisões difíceis que precisam ser tomadas. Em cima do muro ninguém planta, ninguém colhe, ninguém cria filho. Em cima do muro você só se cansa. Tem coisas que você vai ter que decidir. Eu decido servir a Deus. Eu decido, sabe, me converter, entregar a minha vida para Jesus. Eu vejo pessoas postergando certas decisões, deixando para depois, porque você pensa em agradar um, você pensa em agradar outro, você pensa em agradar aquele outro. E eu vou dizer uma coisa para você: tem decisões que já deveriam ter sido tomadas. E você está lá querendo agradar todo mundo e Deus está dizendo para você não. E eu vou dizer uma coisa: a gente tem que tomar decisões não baseado nos outros, tomar decisões baseadas no destino que Deus tem para a nossa vida. Porque se eu tomar decisões baseadas no destino que Deus tem para a minha vida, tudo muda. Tudo muda. Se eu tomar decisões baseadas no destino que Deus tem para a minha vida, tudo muda. Não decidir também é uma decisão, só que é a única que você toma de olhos fechados. Em Daniel capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz: Daniel assentou-se no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei. Olha onde ele decidiu. Assentou no seu coração. Ou seja, ele decidiu antes de ser testado. Ele decidiu: eu não vou trair a minha mulher. Ele decidiu, não vou fazer isso. Eu não vou fazer negócio com as pessoas que estão aqui. Deus me falou antes de eu chegar aqui. Você está entendendo? Tem coisas que a gente tem que decidir primeiro no coração. Porque se você for o tipo de pessoa que é influenciado por qualquer conversa, você é influenciado por qualquer ideia, você é influenciado por qualquer fofoca, logo, você não está tomando decisões dirigidas por Deus. Decisões que precisam ser dirigidas por Deus. Por isso, Daniel decidiu antes de ser testado. Quando o prato chegou, a batalha já tinha sido vencida no quarto. Quem decide na hora da decisão já decide errado. Por isso, decida hoje quem você vai servir. Decida hoje o que você tem que abrir mão. Decida hoje o que você tem que parar de pensar. Decida hoje, sabe? Porque senão qualquer pessoa vem e inflama você numa coisa que de alguma maneira te desconcerta, te desalinha de novo. Tem coisas que você tem que simplesmente bloquear. Eu não vou mais escutar esse tipo de assunto. Se é sobre isso, desculpa, eu já tomei uma decisão sobre isso, eu não vou mais escutar isso. Eu não vou mais pensar sobre isso. Desculpa, eu não posso mais pensar sobre isso. Eu não posso mais, sabe, de alguma maneira, me envolver com essa ideia, me envolver com esse pensamento. Essa é a palavra para a tua vida hoje. Essa é a direção que Deus está falando contigo. É o que o Espírito Santo está ministrando ao teu coração. Eu gostaria de continuar com essa palavra aqui, mas eu quero orar por você, certo? Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar. Em nome de Jesus Cristo, deixa eu colocar aqui para você, rapidamente. Esse aqui, gente, ó, é o meu site oficial, www.vinicius7.com.br. Ali você pode se tornar aluno da Academia aqui no Global, você sabe também dos nossos eventos, tudo através desse site.
Esse aqui são os meus livros, esse aqui é o meu livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos. Esse livro aqui é um best-seller que tem abençoado a vida de milhares de pessoas e você pode adquirir através do site que está aí na tela. Esse aqui é o meu livro Mentalidade de Alto Nível. Isso é uma coisa assim que depois que eu descobri que eu precisava mudar minha mentalidade, meus posicionamentos, certas ideias na minha cabeça, porque se tem um negócio que prende a pessoa, são crenças limitantes. Você não tem ideia o tanto de crença limitante que eu venci e que ainda preciso vencer. Esse livro aqui são experiências que eu vivi, são coisas que eu vi e eu descobri. A forma como você pensa, a forma como você imagina, define muito do seu avanço, do seu crescimento, das oportunidades que Deus vai trazer para o teu caminho. Então, esse livro aqui vai te ajudar. E se você adquirir mais de um, vou fazer uma dedicatória especial para você, ok? E se você quiser apoiar o canal, gratidão, tá? Vá até o nosso site ali, tem como você apoiar o nosso canal. Eu sei que Deus tem usado aqui esse canal para abençoar a vida de muitas pessoas. Tem muita gente que às vezes me para na rua, sabe, para me contar um testemunho daquilo que Deus fez na vida dela. Então, somos muito gratos a Deus por tudo que Deus está fazendo, por tudo que Deus está falando. Amém? Eu quero orar pela tua vida agora. Se você recebe essa palavra e se decisões difíceis você vai começar a tomar a partir do dia de hoje, compartilha com outras pessoas, manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas esse vídeo, porque é uma palavra de Deus isso. Eu creio, sabe, que tem certas decisões que não podem ser postergadas, tem que serem tomadas em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Amado Espírito Santo, visita a vida dessa pessoa, sua casa, sua família. E que cada pessoa que está aqui possa, com a sabedoria de Deus, tomar decisões importantes na sua vida. Senhor, e que a maior decisão seja entregar a vida para Jesus, confiar nele, obedecer a ele, ouvir a voz dele. Senhor, que todo tipo de atrapalho no caminho dessa pessoa caia por terra. Eu oro também por pessoas que estão sofrendo por enfermidades, sejam físicas ou sejam emocionais, e a minha oração é para que o poder de Deus toque nessa pessoa. Jesus, toque-os agora com o teu poder. Eu oro para que essa pessoa seja tocada pelo poder de Deus agora. Toque-a, Pai, com o teu poder. Visita a vida dela em nome de Jesus Cristo. Eu oro para que ela seja visitada pelo poder de Deus em nome de Jesus Cristo. E que toda amarra espiritual na vida dela, seja de vício, seja de pecado, seja uma amarra, Senhor, que está mantendo ela em um cativeiro espiritual, seja um cativeiro de maldição, um cativeiro, Senhor, que é um ambiente que ela está, que ela seja livre agora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o poder de Deus toque na vida dela. Em nome de Jesus eu oro para que haja uma intervenção do céu sobre ela, uma intervenção do céu sobre a casa dela, em o nome de Jesus Cristo. Visita teus filhos e filhas, Pai. Visita teus filhos e filhas, toque-os com o teu poder. Que toda dor que essa pessoa sente, que tudo aquilo que está afligindo a alma dela, em nome de Jesus, Pai, caia por terra. Eu declaro vitória sobre ela, vitória sobre a casa dela, vitória sobre a família dela, em o nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Pai. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor, amado Espírito Santo. Em o nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção. Eu peço o teu favor sobre ela e sobre a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que a presença de Jesus entre agora nessa casa. Que a presença de Jesus ilumine esse lugar. Que a presença de Jesus transforme essa realidade. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Sela essa palavra que você recebeu. Se Deus falou contigo, sela compartilhando com 10 pessoas, em nome de Jesus. Um abraço a todos. E se você perdeu a minha live das 9, assista. Eu falei algo sobre o Euninho ali, que é muito importante você ouvir. Um abraço a todos e que Deus abençoe.